nos estudos clássicos, This não meeting só... is being recorded. Perdão, a partir deste momento, então, este nosso encontro, esse seminário está sendo gravado, será posteriormente disponibilizado no canal do YouTube da Cátedra Arcae. Bem, então, oficialmente começando, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a este seminário. Hoje nós temos como convidada a professora doutora Raquel Gazola de Andrade, referência no campo dos estudos clássicos, não só no Brasil, como no exterior. A biografia da professora Raquel é vasta, eu vou aqui apenas selecionar alguns pontos para que quem não a conhece saiba, não é? Tudo que ela representa para os estudos clássicos no Brasil. A professora Raquel Gazola é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais e em Filosofia, ambas as graduações pela Universidade de São Paulo, USP. Possui mestrado também pela USP, com pesquisas realizadas em Paris, durante o mestrado, na Sorbonne, sob orientação de Jean-Pierre Vernant, ninguém menos do que Jean-Pierre Vernant. Doutorou-se pela mesma Universidade de São Paulo, USP, e realizou seu estágio pós-doutoral na École Normale Supérieure, em Paris, orientada por Francis Wolff. Em seu trajeto de pesquisadora, passou também pela Fundação Hardt, em Genebra, na Suíça. A professora Raquel, de 1986 a 2014, foi professora titular de História da Filosofia Antiga na PUC de São Paulo. Atualmente, é docente desde 1984 na Faculdade de Filosofia de São Bento, e ao longo da sua carreira docente, Raquel esteve em várias posições de coordenação, tanto na graduação quanto na pós-graduação de ambas as instituições. Passou também por outras instituições importantes de ensino no Brasil, por exemplo, foi professora associada na Fundação Getúlio Vargas, FGV, onde lecionou Ciência Política por mais de 10 anos, entre 85 e 96, e na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Participa como professora convidada do corpo docente do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. É editora, fundadora da revista Hypnos, de Filosofia Antiga, que vai agora para o seu 48º número. Coordena a coleção filosófica da editora Paulus, é membro da International Plato Society, membro fundador da Associação Latino-Americana de Filosofia Antiga, ALFA. Raquel é uma das mais relevantes helenistas da sua geração, e seus trabalhos na área de história da filosofia antiga abrangem Platão, Aristóteles, pré-socráticos, filósofos helenísticos e neoplatônicos, cobre toda a história da filosofia antiga. No campo dos textos antigos considerados literários, Raquel Gazola possui vasta produção dedicada à poesia épica, trágica e lírica. E é impossível resumir todo o trabalho da Raquel Gazola, são mais de 30 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, mais de uma dezena de capítulos de livros publicados, e não poucos livros publicados, dos quais eu destaco aqui alguns títulos: Pensar Mítico e Pensar Filosófico, Ensaios sobre a Grécia Antiga, que saiu pela Loyola em 2011, Para Não Ler Ingenuamente uma Tragédia Grega, pela Loyola em 2001, O Ofício do Filósofo Estoico, Loyola, 1999, e Platão, O Cosmo, o Homem e a Cidade, um estudo sobre a alma, que saiu pela Vozes em 1994. Bem, a Raquel, além de scholar, é também uma mulher de letras, uma literata. Em 2005, ela publicou um livro de fábulas, Fábulas Nuas e Cruas é o título, saiu pela Parábola, e agora, em 2021, ela lançou seu primeiro romance, A Longa História dos Quatro Pontos do Oriente, que eu ainda não li.
Bom, haveria muito mais a dizer sobre a professora Raquel, mas eu devo parar por aqui, não é? Para não roubar mais preciosos minutos do tempo que ela tem para nos falar sobre as posturas interpretativas frente aos inícios da filosofia. Raquel, com grande alegria, recebemos você aqui hoje e a palavra é sua. Bom, muito obrigada pelo convite. Esse currículo está um pouco grande, acho que não é tudo isso, não. Quer dizer, neoplatônico eu não me aventuro, né? Nos meus conhecimentos, neoplatonismo é pouco, né? Enfim. Mas vamos deixar para lá essa parte, para não incumpridar muito. Agradeço a presença de vocês. E eu estou, de algum modo, como a Ivanete já indicou, eu estou saindo um pouquinho da filosofia, se é que é possível a gente sair da filosofia, a gente nunca sai, e tentando entrar um pouco em literatura. Então, vamos ver o que acontece com esse romance que eu lancei, quer dizer, eu vou lançar agora, provavelmente final de março, deve haver um lançamento aí, saiu agora no Natal, mas está chegando às livrarias só esse ano, né? Em 2022. Vamos ver o que acontece, né? Bom, não sei se tem mais coisas para falar. Eu havia dito que o que eu vou falar não é uma conferência. Então, eu preciso olhar um público para eu poder me relacionar, para eu falar. Então, para uma tela negra, eu não vou falar, né? Então, se tiver gente, eu falo. E agradeço a todos essa participação quase presencial, né? Porque vocês podem perguntar o que quiserem durante a minha fala, porque não é uma conferência que eu falo e depois termino, não. Eu espero uma contribuição, né? Com perguntas e dúvidas, sugestões, o tempo inteiro que eu estiver falando, né? Então, é uma palestra dinâmica, assim espero que seja, né? Então, gente, só um segundinho, Raquel. A professora Raquel está nos convidando, então, a interagir com ela durante a própria fala. Então, quem quiser intervir, usa o recurso de levantar a mãozinha, né? A gente espera a professora concluir o que estiver falando e já passa a palavra, tá bem? Vamos fazer, então, uma sessão mais dialogal hoje, mais interativa. Assim eu espero que dê certo. Eu não estou acostumada com o Zoom, mas acredito que quando alguém quiser falar, deve aparecer aqui quem está querendo falar, para eu clicar. Acredito eu que seja como o Google Meets, né? Acredito. Bom, essa palestra é uma palestra... Quer dizer, o nome que a Ivanete falou, me dá um título. Eu falei, nossa, mas vamos ver. Então, seria, acho que se eu guardei o título, seria posturas interpretativas frente aos inícios da filosofia. É isso, né? É isso. É isso. É isso. Então, isso significa que eu estou preocupada, e acredito que vocês também devam estar, porque dependendo da postura que a pessoa tem com o passado, e neste caso, o passado filosófico, ela vai ler o passado de um certo modo, dependendo da confiança que ela tenha no que está escrito, das interpretações que ela recebeu, da visão que ela, como pessoa, tem do passado, ou como acadêmica, que ela tem do passado em função do que ela aprendeu ou desaprendeu. Isso significa o seguinte, mais ou menos, há muitas posturas para pegar um texto grego e começar a ler
sem que você jogue a tua cabeça lá. A tua ideologia, vamos falar claro, lá. Teu imaginário lá. Por quê? Porque se isso acontecer, o que você tem como resultado? Você mesmo. Uma coisa que você já sabe, que é aquilo que você já estava pensando antes. Não que a gente vá ter uma clareza com relação ao passado, jamais teremos. Mas presume-se que você possa chegar um pouco mais perto de certos períodos da chamada história do Ocidente. E esse mais perto quer dizer que você pare um pouco para não jogar o dia de hoje lá, porque não vai dar certo. Os valores de hoje, as expectativas, o telos que você quer na vida, hoje, joga lá, não vai dar certo. Sem contar onde você está hoje, seja na Europa, na América, a língua que você fala, seja o inglês, português, ou, enfim, né? Latim, grego, né? Você não fala, portanto, a tua cabeça não é latino, nem é grega, então o esforço é muito grande que você tem que fazer para chegar um pouco perto de um texto antigo, seja ele filosófico ou não. Claro, se você pega um Heródoto, é mais tranquilo. Por quê? Ele vai narrar, etc. Depois você vai verificar o que você achou, o que não achou, o que você entendeu. Mas texto filosófico, para não falar em poetas, é muito complicado você entender o que eles estão falando com a tua linguagem, com a tua ideologia, com o teu imaginário de hoje. Ora, o que eu vou fazer então? Eu tenho que dar conta da minha postura, seja ela qual for, eu tenho que saber qual é a minha postura. Então, vamos supor que a sua postura seja a mais comum. A mais comum qual é? Aquelas que os historiadores de filosofia, a partir do século XIX, começaram a criar e que firmaram, Bruno, no século XX. O que eles faziam? Bom, tem que articular esse passado enorme aí, não é? Como que nós vamos fazer? Então, todo mundo aprendeu, de algum modo, que os historiadores fizeram o seguinte. Cadê o Gabriele, que deve explicar isso melhor? Eles lidaram com documentos, monumentos, que era o quê? A parte concreta do que se tinha, e buscaram as articulações disso aí. Né? Tudo que estava datado daquela época, X, Y, Z, arqueologia, a língua, né? Para saber, por exemplo, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Índia, tá? E o que aconteceu na Grécia. Com lacunas imensas, enormes, os historiadores tentaram fazer ligações e mais ligações para dar um sentido para quem? Para eles, isto é, para nós. Esse sentido pode estar correto? Médio, né? É bom para nós, é. Por quê? Porque eu não sabia nada de Grécia e a história, seja certo ou errado, me mostrou alguma coisa. Olha, lá no século X, tem uma moeda lá, não sei o quê, aí ela vai mudando de sentido. Bom, eles pesquisaram, chegaram a essa conclusão, explicaram sobre os deuses, mas são explicações, são informações. Eu não posso encarar isso como como ciência, no sentido atual da palavra, ou seja, é certo, quase verdadeiro, até prova em conta. Eu não posso fazer isso com a história. Então, o que nós recebemos sobre filosofia, no caso, ou sobre o mito, a partir da Grécia, que é só esse pedaço, mas vale para qualquer período, vai depender muito do que você acredita. Se você acreditar que os historiadores têm razão nas articulações que fizeram, vai firme. Só que vai ter, eu vou mostrar alguns problemas.
disso. Se você tiver alguma dúvida, você vai engolir. Por quê? Porque você não sabe. Você não é historiador, mas você, ao menos, vai ficar um pouco desconfiado se aquilo que está sendo dito com tanta clareza e certeza é uma crença ou é algo verdadeiro. Não digo é verdade, verdadeiro. Quando se faz, por exemplo, história da filosofia. Vou passar da história para a história da filosofia. Vocês notam, né, podem notar, podem fazer até uma pesquisa grande, um levantamento de botar tudo quanto é livro de história da filosofia na mesa e olhar o princípio desses livros para ver o que vocês vão encontrar. E vocês vão ver a postura do historiador determinando um modo de leitura para você. Quer? Vá em frente. Não quer? Desconfie, busque outro. Não tem saída? Assume que não tem saída. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Qual é o mais comum? O mais comum, eu até peguei aqui, que é inacreditável, eu peguei um livro velho aqui, de história da filosofia, que todo mundo cita no começo e tal, que é do Châtelet. Mas vocês podem pegar qualquer um. Eu só vi duas posturas nessas histórias da filosofia. Só duas. Uma que segue essa que eu vou ler, só 3 linhas, que é do Châtelet. E uma outra que vai ser modificada um pouco, que vem da linhagem alemã do Jäger, que tem algumas pessoas que seguem, alguns historiadores que seguem a linha do Jäger, no famoso livro dele chamado Paideia. Olha só o que está escrito aqui, né, na primeira linha do Châtelet, que a gente lê assim, no primeiro ano de filosofia, ou qualquer coisa assim. Todos começam mais ou menos desse jeito. É uma postura interpretativa, é. Então, vamos ver. 1, do mito ao pensamento racional. Todos começam desse jeito. Só que eu não sei o que é mito, e só que eu não estou entendendo o que ele está dizendo que é racional. Então, eu preciso entender. Mas eu nem quero saber, eu estou no primeiro ano, eu já vou direto, acredito piamente. Aí diz ele, a filosofia se expressa em grego. Repetiu-se com razão depois de Heidegger. No entanto, trata-se de saber em que língua grega estamos demasiado acostumados a razoar em função das normas sintáticas e semânticas fixadas arbitrariamente em uma época relativamente recente. Isto é, essa articulação linguística que me faz entender uma série de autores e tal, gregos, não havia na época. Mas eu vou pegar esse material e vou ter que analisar, são interpretações que vieram depois, recolhimentos, para ter um sentido. Então, eu começo com um problema de linguagem. Grave, eu vou voltar a isso. Qual é o título do Châtelet para a história da filosofia? Grega, helenística, etc. Primeiro volume dele chama Filosofia Pagã. Opa, aí piora. Filosofia pagã? Por quê? Tem uma filosofia não pagã? Ah, tem uma cristã. Como é que você faz uma coisa dessas? Como é que você usa uma ideologia sua para dividir acontecimentos num calendário que foi fixado muito depois, que é o gregoriano, para dizer que daqui a aqui é pagã, daqui a aqui é cristã? Você me explique, senão eu não posso entrar de cara nisso aqui. Pode até estar certo, eu não sei. Mas não pode fazer uma coisa dessa. Pode, por que pode? Porque a nossa exigência hoje é diferente de quando começaram os historiadores
a trabalharem e lançarem os livros, no caso específico, mas vale para todos os outros casos, de história da filosofia. Vale para a história da arte, vale para a história das guerras, vale. Por quê? Porque é uma projeção, você já sabe, do historiador que tem que achar um sentido, uma articulação para você entender. Mas por que eu não aceito, numa boa, que a filosofia é pagã? Porque eu não sei o que é pagã. O que é pagã? Não é cristã, então não me serve. Eu não vou trabalhar desse jeito. Outros, mais cuidadosos, vão dizer assim, a Grécia, a filosofia nasceu na Grécia, que foi a infância dourada do Ocidente. Ninguém pensou tão bem como aqueles fulanos lá. Escreveram umas coisas incríveis, não é? É a época de ouro, nossa! Nós somos filhos dessa época de ouro. Não diga. Como o Ocidente é importante, né? Quando foi que começaram a escrever assim? Começo do século XX. Quem está por trás? Todos os filósofos e pensadores em geral que acreditavam numa coisa chamada eurocentrismo. Isto é, a Europa, a racionalidade europeia, ela é superior a todas. E quem é que criou as raízes para esse tipo de racionalidade? A que chegamos maravilhosamente, mais do que dourado, no século XIX, XX e hoje. Hoje a gente está começando a desconfiar, né? Que não é tão dourado assim. A Grécia que deu isso aí. A filosofia grega é uma maravilha. Eu não discordo que ela seja uma maravilha. Para mim, eu leio os filósofos gregos. Eu acho eles demais da conta. Mas isso não me dá o direito de dizer que a Grécia, a cultura grega, é o berço de ouro do Ocidente. Porque se eu digo isso, eu estou caindo numa ideologia complicada, que é a minha, que eu quero ser o núcleo de poder, de desenvolvimento racional, tudo isso que vocês pensam hoje, a maioria das pessoas, que é o Ocidente. E não é à toa que esse pensamento do poder da razão ocidental, que vem com o iluminismo, vai chegar a escrever uma história da filosofia com esse teor do berço dourado do Ocidente, que é a Grécia. O que eu faço com a Índia? O que eu faço com a China? Com o Egito? E o que eu faço com os indígenas da Austrália, do Brasil, da África, ou seja, isso aí tem que desenvolver ainda, né? Nós temos que colonizar, etc. Só que tem um probleminha. Eu tenho que acreditar piamente na noção de progresso. A mesma coisa se dá com relação aos manuais de história da filosofia que falam em filosofia pagã, filosofia cristã, filosofia moderna, contemporânea, sei lá, e que vocês vão verificando no traço dos escritos, né, a ideologia do próprio historiador. Sabe, eu não estou dizendo que isso é errado, é assim. Eu só preciso saber. Faça o que quiserem com isso aí. Eu só estou falando que é assim. Não pode ser de outro jeito. Foi assim, é assim. Uma vez percebida, a coisa muda, né? Se você perceber que isso existe mesmo, algo muda. Mas vamos continuar na linha normal. Então, existe um progresso. Eu tenho que aceitar a noção de progresso. Se eu aceitar a noção de progresso, me dá um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque nós somos melhores do que o passado.
que vocês acham? Uma pergunta. Fala o que quiser, o que vocês acham? Talvez, porque ninguém foi à Lua até então, nós que fomos, não é? Quem sabe? O que vocês acham? Silêncio total, é? Ana Sofia, o que você acha, hein? Qualquer coisa, eu preciso só entender um pouquinho, assim. Tenho me feito essa pergunta muitas vezes, frequentemente. Ainda bem. Enfim, não acredito nessa história de evolução linear, de caminhada para o melhor, enfim. Acho bem complicado. E, assim, ouvindo tudo que a senhora falou até agora, né, especialmente essa questão dessa crítica a uma visão eurocentrada da filosofia, também me dá fico até mais leve aqui, assim, porque é um peso, assim, nos círculos que eu frequento, né, tem sido muito forte essa crítica à filosofia grega, com toda essa excelência que a gente costuma dar, né, sem colocar ponto de interrogação nessas questões. Então, eu tô muito nessa fase de ponto de interrogação, não tenho uma resposta para essa pergunta, mas só digo que eu tenho me feito muito essas questões. Então, estou acompanhando o seu questionamento. Eu não tenho resposta, não. Eu estou só erguendo, né? Agora, você pode pensar no passado como tendo sido algo que foi daquele jeito, tá? E que não necessariamente nós progredimos para o melhor. Isso é muito contracorrente, mas existe esse pensamento. E que podemos também caminhar para o pior. Ou, bom, aí tem um monte de gente para dizer que nós caminhamos para o pior mesmo. Pego um Platão e vejo como ele escreve. Agora vou falar uma coisa que alguns não vão gostar. Pega o Zizek e veja como ele escreve hoje. Compare. Tem uma decadência do lado da contemporânea com relação ao que o Platão escreve. Então, será que foi uma decadência? Acho que não é assim, mas tem gente que pensa assim, porque quer ter uma linha clara na cabeça. Acho que não vai ter. E tem ainda uma terceira postura que vai refletir no modo de você ler um filósofo antigo, que é o seguinte: eu tenho culturas que têm uma certa estrutura de pensamento, que esses pensamentos se relacionam, valores, comportamentos, produção toda, que se relacionam com um sentido tal que nós detectamos que uma outra estrutura possa se formar com alguma coisa dela, mas radicalmente diferente. É uma outra estrutura que não chega a ser uma linha de progresso, nem uma linearidade, não é? Mas que eu trabalho com essas noções que têm sentido numa certa cultura e passam a não ter em outra mesmo, sem progresso. E se eu puser o progresso, alguém vai falar, não, mas isso é Hegel também. Sem progresso. Eu não tenho nem progresso, nem desprogresso. Eu tenho transformações muito radicais, muito grandes, novidades, que uma outra cultura, dada a estrutura que ela tinha, não precisou de certas transformações que uma outra estrutura cultural precisou. Por exemplo, isso daí é claro e distinto e fácil de detectar. Quando a gente traduz um texto de filósofo grego e coloca o nous com letra maiúscula, theos com letra maiúscula, e acredita na existência de um Deus só lá nos textos gregos, o que eu estou fazendo? Pegando uma cultura que não tem isso, jogando nela
relações que uma outra estrutura cultural necessitou, mas que não são dessa outra cultura. E aí eu faço uma miscelânea do tipo filosofia pagã e filosofia medieval. Porque eu transformo o quê? A noção de um Deus criador, a noção de um nous, que neoplatonismo precisa ser relido, viu, Júlio? Bom, mas deixa para lá. Né? Sem esse condimento, porque eu não vou ter esse condimento lá, eu vou ter posterior numa estrutura que precisou disso. Precisou de certos conceitos fundamentais que a estrutura grega não precisou. Então, como que eu faço? Ah, mas é um trabalho terrível. É mais fácil acreditar no progresso, viu? E que hoje nós estamos ótimos, maravilhosos, do que pensar numa cultura greco-romana, por exemplo. E Roma já é complicado, porque é outra língua, né? E outra história, mas como está muito perto da estrutura grega e a filosofia foi para lá, vamos considerar, sem aprofundar muito, um estilo de pensamento filosófico greco-romano. Mas não, Raquel? só uma coisa, mas não um estilo de pensamento não filosófico greco-romano. Não dá. Porque a cultura grega e a cultura romana, elas divergem. Fala. O Gabriel gostaria de falar. Gabriel, por Por que não favor. aparece aqui? Não aparece Deve o estar com Gabriel algum aqui? problema na grade. É Gabriel de Paula, agora você vai vê-lo. Gabriel? Boa tarde, professora, tudo bem? Gabriel de Vocês Paula. Prazer, professora, obrigado. Prazer. Vocês conseguem me ouvir tranquilo? Sim. Ah, ótimo. Pensando refletindo um pouco sobre o que a senhora tem falado até aqui e a pergunta feita até agora há pouco, eu estou no começo do mestrado agora, mas eu venho da história, né? Eu sou graduado na área de história e essas preocupações assim, historiográficas, especificamente de como se produz história, como se organiza, digamos assim, como se relê, como se reconta o passado, acabam que me preocupam de modo um pouco especial por uma questão de formação, né? E agora, com relação à discussão sobre a dimensão do eurocentrismo, né, na história da filosofia, eu fico me perguntando, e eu concordo, é problemático a gente tentar articular, digamos assim, um Ocidente como construto ideológico, especialmente quando ele é usado para certos fins políticos, que a gente poderia dizer que, no mínimo, são questionáveis, mas, ainda assim, eu me pergunto o quão possível é fugir de um certo tipo de centralidade da própria cultura, no final das contas. A impressão que eu tenho é que toda cultura e todo intérprete, toda pessoa aspira a um certo tipo de universalidade no seu discurso. Se não houvesse essa aspiração da universalidade, acho que até que seria difícil a gente pensar na existência de algo como a filosofia enquanto campo delimitado, né? Mesmo que a gente reconheça as nossas próprias limitações contextuais, históricas, nossa própria situacionalidade, por assim dizer, não sei se essa palavra existe, mas assim, nossa própria contextualidade, por assim dizer, ainda assim, me parece que a gente tem uma certa aspiração à, à universalidade. E eu entendo que no caso da Europa ela se torna complexa porque ela serviu para justificar todo um empreendimento colonial e os imperialismos do último século. Mas até onde até onde eu vejo, eu sinto que por mais que seja impossível fazer qualquer tipo de interpretação sem esses pressupostos, que a gente pode chamar de ideológicos, eu lembro muito aqui de um pequeno artigo do Rudolf Bultmann, em que ele se pergunta, não é possível fazer exegese sem pressupostos? E no final das contas a resposta é sempre não, claro que não, você tem de partir de algum lugar para poder chegar a algum outro lugar. Ainda assim, eu sinto que muitas das nossas críticas ao eurocentrismo, elas são motivadas ter uma motivação, digamos assim, adequada, inclusive no sentido moral, como recusa do empreendimento colonial e da violência do empreendimento colonial e do imperialismo, mas parece que em termos de
da aspiração natural à universalidade. Eu falo natural porque ela me parece incontornável, mesmo que a gente diga que tudo é situacional. Quando a gente fala que tudo é situacional, então é tudo que é situacional. Então, existe uma certa universalidade mesmo no discurso da contextualidade absoluta, né? Mesmo no historicismo mais radical, ele aspira a um tipo de universalidade no modo de avaliar desenvolvimentos e processos históricos. Será que um caminho interessante para se pensar essa questão de organização do passado e contextualização seria reconhecer, sim, a natureza eminentemente ideológica do processo, do que é Ocidente, o que é Oriente, o que não é Ocidente, o que é latino, o que não é latino, o que é africano, enfim, o que é do Sudeste Asiático, ao mesmo tempo que realmente essa tensão, né? Caminhar mais por uma tensão do que uma tentativa de chegar a pensar nos termos próprios da cultura que a gente analisa, mesmo que a gente reconheça que a gente nunca consegue fazer isso por completo. Eu não sei se ficou claro a ideia de raciocínio, mas só algumas inquietações que foram me surgindo na medida que a gente fala de eurocentrismo, porque eu sinto que, às vezes, quando a gente critica o eurocentrismo, falta um pouco o reconhecimento de que a gente também, enquanto ibéricos, por assim dizer, da América Latina, enfim, em parte, ainda que a gente tenha outras correntes culturais que seguem fundo aí na nossa própria formação, de alguma forma, a gente também aspira a um certo tipo de universalidade, ainda que não seja uma universalidade eurocêntrica. Em alguns casos, no Brasil, acaba tendo gente falando do Brasil como parte do Ocidente. Aí eu já acho complicado, quem acha que o Brasil seja parte desse Ocidente europeu e norte-americano, mas, assim, são algumas inquietações que foram me surgindo enquanto a senhora falava. Muito obrigado. Alguém quer comentar algum ponto do Gabriel antes que eu... Eu gostaria. Por favor, Isadora. Gabriel, eu fiquei pensando quando você falava que justamente a nossa tendência a uma generalização vem do eurocentrismo. Então, tipo assim, não é ao ponto que você fala assim, a gente fica muito preocupado com o eurocentrismo como generalização, mas como universalização, perdão, mas a gente sempre quer colocar um tipo de universalização, seja qual for, mas trocar uma universalização pela outra não é abandonar o eurocentrismo, é só trocar uma universalização pela outra. Tipo assim, para deixar mais claro o que eu estou tentando dizer, eu vou dar um exemplo do Twitter, de um Twitter que eu vi esses dias, em que eu vi uma discussão besta assim, entre algumas pessoas, uma pessoa estava afirmando que monogamia era natural para o ser humano, e outra pessoa afirmava que poligamia não era natural, era o natural do ser humano. E aí eu achei muito engraçado, porque basicamente as pessoas usavam os mesmos discursos para defender cada generalização que elas fizessem, ou monogamicamente ou poligamicamente. Então, assim, a pessoa basicamente querer escapar desse preceito, afirmando exatamente o contrário, você cai no mesmo preceito, sabe? Então, tipo assim, isso, era só isso que eu queria dizer, que essa universalização e essa universalização também faz parte desse eurocentrismo que buscava uma universalização, sabe? Então, é isso. Não, eu entendo. Eu tenho uma pergunta também bem rápida para o Gabriel. A pergunta Gabriel, de que tipo de universalidade você está falando exatamente? Assim, e qual o conceito de universalidade para você? Então, posso só colocar uma coisinha para fazer a ligação? Acho que agora é hora da professora Raquel organizar aí as falas e articular com a palavra da professora Raquel. Está certo, Tadeu, ao perguntar, mas vocês têm ideia de quando surge essa ideia de universalização? Não é no Eurocentrismo, é muito antes. Vão lá na Grécia. Ô, Bruno, você está aí, Bruno? Você está me ouvindo, não? Ou só a fotografia? E vão verificar quem é que colocou essa semente da universalização e como está isso no discurso. Porque o problema não é a universalização, é a apropriação dela.
para XYZ. Então, cuidado, uma coisa é a universalização, que é muito antiga, é um conceito que nasce na Grécia e que vem se desenvolvendo, e o uso desse conceito é que nós estamos aqui, que o Gabriel levantou. Eu nem levantei, mas ele levantou, por causa do eurocentrismo, que é o quê? Bom, a ONU é a expressão, né, do eurocentrismo, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, essas divisões estranhas aí também são expressões de eurocentrismo. Mas é o uso da universalização que foi feito na Europa por questões específicas, né? Porque o conceito é muito antigo. Vamos lá. Só para deixar um pouco claro, porque eu achei correta, as colocações estão boas, só que eu estou tentando ligar com o que eu estava falando. Alguém mais gostaria de concluir essa reflexão que se inaugurou com o Gabriel ia Gabriel, falar com a Isadora, e eu foi para o pedi Tadeu? um pouquinho de... Não precisa falar mais, Gabriel? Ou quer falar? Isso, Gabriel. Só comentar algumas coisas que o Tadeu me perguntou. Eu vou só colocar o meu computador para carregar, é literalmente 5 segundos para eu não apagar no meio da chamada. 1 minuto, gente. Enquanto o Gabriel faz isso, me desculpe. Enquanto isso, o Henrique pergunta. Infelizmente, não é uma pergunta, é só para avisar que Gabriele teve uma queda de energia e eu moro relativamente perto dele, as coisas estão um pouco... Começou a trovejar aqui, chover, então Ivanete passa a ser anfitriã da casa, viu, Ivanete? Passei o host da sala para você por uma questão de segurança apenas, mas até o momento eu estou aqui e estou bem. Gabriel, por favor, desculpa aí a interrupção para dizer isso, mas eu achei importante pela administração da sala. Você quer que eu toque mais um pouco, Gabriel? Que você está com problema no computador? Não, eu consegui já conectar só para a bateria não acabar aqui no meio. Obrigado, Henrique. Não, só comentando, então, um pouquinho aquilo que a Isadora e o Tadeu trouxeram. Quando eu falo de universalização, eu falo no sentido do discurso pretender a uma abrangência, no sentido do discurso realmente pretender ao valor de verdade que ele teria, independente, digamos assim, das circunstâncias nas quais ele é emitido. Algo no sentido de, quando a gente propõe algum tipo de postulado ético, quando a gente diz que determinada coisa é certa ou errada, muito embora a gente possa pensar em termos de moralidade localizada, quando a gente faz postulados éticos, a gente pretende uma certa universalidade nesse postulado ético, mesmo que a gente reconheça as nossas próprias limitações enquanto intérpretes, enquanto, enfim, pessoas que estão culturalmente condicionadas e limitadas. Ou então, quando a gente... Um exemplo típico, né? Já que a gente falou de racionalidade europeia e outras coisas, quando a gente pensa, por exemplo, na estrutura da física quântica ou qualquer coisa do gênero. O físico, ele não está propondo que a sua racionalidade é limitada à cultura europeia da qual ele fala, mesmo que a gente tenha físicos em outros lugares do mundo, porque fora da Europa. A gente tem físicos na Índia, físicos no Brasil, no Uruguai, enfim, no Congo, em N partes do mundo. Mas ainda assim, independente, a maneira como a gente pensa a disciplina da física, ela tem sim contornos estruturados em termos de um padrão europeu. A estrutura universitária, mesmo na UNB, uma universidade brasileira, ela está organizada com base numa tradição universitária que vem da Europa, muito embora essa tradição não seja, digamos assim, isenta de influência exterior, né? A gente não tem como pensar a cultura como algo fechado, hermético, como se a cultura europeia fosse isolável de todas as influências culturais externas, e essas influências culturais externas também fossem isoláveis da Europa, enfim, de todo o resto. E aí eu penso universalidade nesse sentido realmente abrangente do termo, né? No sentido de que a pessoa que propõe algo, ela aspira a chegar a algo verdadeiro. Talvez a gente possa voltar a uma distinção platônica entre episteme e doxa, algo assim, para tentar pensar nessas questões. Já não sei. Voltar não, né? Na verdade, é isso que está embasando o pensamento de hoje, né? De ciência, entre aspas. Que episteme para Platão não é a ciência como a gente pensa, né, hoje. Mas, enfim, se eu entendi, o que você está
pondo em dúvida é que, na medida em que você leva em conta que nenhum historiador é capaz de te dar um discurso verdadeiro sobre o passado, como é que eu fico? Quer dizer, eu preciso de uma colocação que tenha um propósito e tenha algo para passar como verdadeiro para tocar para frente. Não é isso? E o historiador, eu estou dizendo que talvez ele não consiga fazer isso. Mas ele precisa, segundo você, ele precisa. Então, por exemplo, trabalhar com a filosofia grega, por exemplo, eu tenho que ter certos pontos para poder continuar, para, por exemplo, chegar numa universidade, ter uma gaveta lá chamada Filosofia Antiga, Platão, pré-socrático, etc., e eu ter uma certa, digamos, clareza para dizer o que é o Platão, de uma maneira que também na França se diga, que nos Estados Unidos se diga, ou que não sei o que, é isso. Por quê? Por que precisamos tanto da universalização, se não, quando ela se percebeu, as pessoas que a usavam, estou falando do moderno só, agora, perceberam que há um uso, ou uma crença muito interessante nessa universalização. Kant viu isso. A universalização é um passo para quase um fim do telos da humanidade. E se não for? Né? Então, por exemplo, fazer uma história que tenha um sentido, que a gente possa pensar num próximo passo, mesmo que não esteja muito claro, é esse o objetivo. Né? O que eu estou colocando em dúvida? Se você vai ao passado com essa visão iluminista, talvez você perca mais da metade dos textos, o sentido dos textos antigos. Por quê? Não há possibilidade, na minha opinião, de você universalizar nada do passado, a não ser quando o passado diz que quer universalizar. Por exemplo, um só rebanho, um só pastor. Então, o cristianismo quis. E Platão? Então, quando eu encontro isso num texto, quer dizer, eu quero generalizar de maneira clara e distinta para todos, eu vou encontrar na Idade Média, vou. Agora, encontro na Grécia e Roma? Encontro só no Iluminismo? Não. Por outros usos, eu encontro na Idade Média. Por outros usos, isso vai passar para o Iluminismo. E para a Grécia? Quem inventou essa história de universalização foi o próprio discurso filosófico grego. Foi isso que começou a aparecer a partir da noção de gênero, espécie, etc. Que era assim, a grande generalização, ou se vocês quiserem, eu avanço, mas não vou entrar nisso, por favor, que é o fundamento, né, as condições de possibilidade do conhecimento, que são as ideias para o Platão. Mas ele não tinha a ideia, né, quer dizer, pelo menos os textos não indicam, que ele estava buscando uma universalização para validar o discurso dele. Isso não há nada nesse sentido. Aliás, é uma coisa que a gente tem que colocar de uma maneira muito clara quando vai estudar o passado, principalmente a Grécia e mesmo Roma. A gente falou os gregos, não são os gregos. Os gregos são guerreiros, são muito parecido aí com o grande número de hoje. São os filósofos que fizeram isso. Enquanto o grego ia no açougue, ia lá na ágora, brigava aqui, guerreava ali, falava bobagem na ágora, os filósofos estavam refletindo. Não são pessoas do cotidiano. Então, quando a gente fala os gregos, é modo de falar. Porque você não vai pedir para um grego, né, que faz parte do Império Ateniense, que ama o Péricles de paixão, que ele vai entender o que está sendo escrito pelos ditos filósofos. Ele não vai entender nada. Então, não são os gregos, primeiro. Segundo, não pode ser do mito a razão, porque o mito continua até hoje.
na nossa cabeça, muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Necessário, sim. Não universal, sim. No sentido que eu não vou trocar o conceito de universal e jogar para o mito. Não vou fazer isso. Não posso fazer isso. Né? Então, quando eu digo racionalidade, o mito é racional. Todos nós sabemos hoje. São erros que se cometem ao escrever por ideologias que hoje, não é? Talvez por uma acuidade argumentativa que nós temos por séculos e séculos de lógica, falando só da lógica, da capacidade de argumentação, só, né? Que nós aprendemos a detectar, por exemplo, argumentos sofismáticos, argumentos tortos, má retórica, porque tem a boa retórica, né? Etc. De tanto, né, usar. Mas isso não quer dizer que, de uma retórica, nós aprendemos a dialética. Não. Alguns aprendem a dialética. Poucos, né, aprenderam a dialética. É muito difícil. E o mito? Bom, não vai misturar as coisas. Razão e mito, é muito difícil você dizer que o mito não é racional. É hiper, super racional, nós sabemos. Mas essa acuidade de poder fazer essa crítica, e não podia ser feito por aquele que está escrevendo a história, porque é uma crença. História, para ser ciência, precisa me provar primeiro. Não é como a física. Não é como a física. Né? A física pode provar até prova em contrário, porque ela é capaz de delimitar um campo muito pequeno, não é? E ampliar muito os seus sentidos. Eu tenho um Hubble, por exemplo, que está ampliando muito os meus sentidos. Não é? A história não pode fazer isso. Então, devagar com a dor. A desconfiança que nós temos que ter diante de um texto do passado, né, um pouco, esse seria o meu primeiro ponto dessa palestra, que pelo jeito não vai dar para eu falar dos 5 pontos, mas enfim, desconfiar da história. Com isso, você não vai adquirir a verdade, nem vai conseguir, digamos, chegar a um outro ponto melhor do que os historiadores chegaram em certos aspectos. Nós temos que usar os historiadores e saber, porque o fato de eu entender que a filosofia pagã e a filosofia medieval não poderia ter sido escrito desse jeito, filosofia pagã, que isso é ideologia do próprio autor e de muitos autores da época, hoje nós já podemos detectar isso. Assim como podemos detectar que o Jaeger é um iluminista tamanho de um bonde, eu já escrevi sobre isso, né? Muito bom para ler, leiam, mas ele tem um vício da época, que é o vício da infância dourada. Ele explica no começo por que ele acha que a Grécia é uma maravilha, que isso, aquilo, porque papapá, porque a educação grega, porque isso e aquilo. Se te serve, vai, mas fazer filosofia não é isso. Filosofia é perguntar. Se você crê e vai na frente, então você está num outro campo, que não é a filosofia. A história pode fazer, desculpe ser historiador, a história pode fazer, a filosofia não pode. Ela tem que deixar em aberto, não pode fechar, né? Quer dizer, quantas vezes a gente ouviu que o mundo das ideias de Platão e o mundo nosso, que é uma mera ilusão, que ele é dicotômico. Quantas milhares de vezes nós ouvimos isso? A pergunta é, qual a ideologia que está por trás dessa dicotomia? Platão diz isso mesmo? Para chegar mais perto do texto platônico, para saber se isso foi uma ideologia que botaram na minha cabeça ou não, primeiro eu desconfio. Segundo, ceticamente,
eu suspendo meu juízo. Terceiro, eu vou à língua grega, vou à época em que ele está escrevendo, né, para apanhar um pouco, ao menos, daquilo que o Vernant chamaria de categorias mentais. Porque se eu uso as minhas categorias mentais, não vai dar certo. Mas se eu consigo apanhar algumas categorias mentais do passado, eu tenho alguma coisa mais próxima para conversar. Universalização, não. Não estou nem preocupada com isso. Universal filosofia, não. Abrir para pergunta. Filosofia é pergunta. A hora que você não pergunta mais, está fora. Né? Então, uma postura que deixaria a filosofia, desde os inícios, em aberto para perguntas eternas, significa que aquele filósofo que você está lendo, ele está te chamando para a língua dele, que não é a sua, te chamando para a época histórica dele, que não é a sua, para categorias mentais que ele deve ter, que você vai ter que caçar, porque não é dado de presente, porque não são as tuas. Por que você quer isso? Para quê? Se eu não vou chegar num ponto de resolução. Ué, porque não é matemática. A filosofia não dá para fechar, né? A gente já sabe disso. Não dá para fechar. Mas, enfim, eu vou me perdendo nessa história. Estou me perdendo nessa história. E eles não fechavam, não é, Raquel? Platão não fechava, nem Aristóteles, que dizem que é tão sistemático, não fechava. Aristóteles, até onde eu posso entender, posturas, né? Por exemplo, qual é a postura de Platão? Platão é um dialogante, ele não funciona sem diálogo. Não funciona sem diálogo. Aristóteles é um professor, ele não funciona sem alunos que precisam aprender. Alguns livros que ele escreveu sem alunos são dificílimos de você entender. Por quê? Porque ele não está pensando em ensinar, ele está ali refletindo, depois você pega a física, não é um livro, quer dizer, para você, como a metafísica, que você precisa ensinar. A metafísica é um livro para ser ensinado, né? Física não. Então, é complicado aquilo lá, mas dá para entender? Não, você desmancha, você vai, quem que é Aristóteles, umas coisas, então todo mundo, não, porque é contra Platão, porque empirismo, Aristóteles, idealismo, Platão. Para, isso são categorias atuais, que se fixaram no tempo, por algum motivo, ou porque é mais fácil, ou porque começou com os historiadores fixando, ou porque o iluminismo achou que tudo se resolve de maneira mais fácil, como as categorias de um iluminista querem. Então, acho que o iluminismo começou, depois veio... Oi? Hã? Perdão, Raquel, eu pensei que você havia feito uma pausa, né? Eu ia só comentar, não é que o iluminismo deu o impulso, e depois a mentalidade cientificista, positivista do 19, não é? Assentou lá algumas coisas que hoje são ainda hoje difíceis de quebrar, não é? Apesar de que, como você comentou, né, hoje a gente já duvida, não é? De certos postulados. Por quê? Porque algumas coisas, né? De algumas coisas, mas muita coisa é muito poucas, empedrada. Poucas coisas, inclusive, quer dizer, não é mau caratismo, nada, mas os professores estão desavisados, a grande maioria. Por quê? Porque também tiveram professores desavisados e assim por diante. Agora, eu vou dizer eu que estou certa? Não estou certa, não estou errada. Estou levantando lebre, e é isso que se faz, né? Então, interpretação, tudo é interpretação. Tudo é interpretação. O que você quer com filosofia, se não interpretar? Eu quero ter uma segurança, não é, esse campo não vai te dar isso. Assim como a psicologia, a psicanálise, você vai lá fazer as psicanálises da vida e você acha que o cara pode chegar e falar assim, o carinha me deu alta. Eu falei, como? Ele deu alta? O que é alta em psicanálise? Não existe, né? Em psicologia não existe. Né? Então, são essas coisas que
né? Começam a dar tilt numa cabeça que gosta de perguntar, que são as nossas cabeças, acredito eu, né? Que somos, porque crença eu estou dispensando. Crença é fácil, é ótimo. Ora, levando em conta que o mito está vivo, e muito vivo, e que Platão, por exemplo, que é considerado hiper, super racional, perito, usa demais, né? O que é essa história, essa postura de mito e razão? Que raio de postura é essa? Mito e razão. Por que o mito, ao nos defrontarmos com os poemas, os mitos, né? A gente desvaloriza em nome de uma contrapartida, que seria a razão, como se eles não tivessem racionalidade. E tem, e bastante, e difícil, né? De onde surge isso? Quando se assume essa postura, você diz assim, quando eu dava aula no primeiro ano, a primeira coisa que eu perguntava era assim, o que é mito? É fábula, é ilusão, é historinha. Aí eu falo, mas os deuses não existem? Claro que não. Está lá no Monte Olimpo, não estão lá no Monte Olimpo? Não. E o daimon socrático não existe? Não, é mito. Não. Assim não vai dar, certo? Mesmo porque eu não sei nem explicar por que eu acho que mito é isso. Agora, eu me meter a explicar um mito desse jeito, que eu nem entendo eu mesmo, lá embaixo, lá na Grécia, dizendo que o mito é X, Y, Z, aí é um pouco demais, né? Entende o que eu quero dizer? É um pouco demais. Não é? Como que eu posso jogar um conceito malemal meu, que eu não sei direito, numa cultura que usa isso, e que eu acho que é desse jeito que eu mal entendo que ele usa? Então, quando eu digo, olha, tem que levar daimon a sério, o pessoal ri. Mas não é para rir. É uma tentativa de chegar perto. Daimon, que é um bom exemplo, né? Que está no discurso filosófico bastante. Está no Heráclito, está no Platão, está em tudo quanto é discurso. Daimon tem que ser levado a sério. Por que eu não levo o daimon a sério? Porque eu não entendo. Daimon vai ser traduzido para o latim por angelos. Então, é um anjo, que seja. Qual é o teu problema com o anjo? Você tem problema com o anjo? Tem algum problema com o anjo? Não, anjo é para quem é cristão. Não, independente de ser cristão. Não, então não existe. Como? Com que audácia você vai afirmar se existe ou não existe? Olha, eu não tenho a audácia de afirmar que Deus, uno, eterno, onisciente, onipresente, não existe. Eu fico quieta. Assim como eu serei pagã, né? Não chama pagã, né? Chama as pessoas que acreditam em vários deuses. Como chama? Politeístas. Politeísmo. Eu sou politeísta, né? Digamos, eu não terei coragem de dizer que um Deus uno não exista, e vice-versa. Não posso fazer isso. É uma arrogância juvenil iluminista. Então, quando eu digo posturas interpretativas, diante dos inícios da filosofia, é, no mínimo, um pouco disso que eu estou falando. Agora, se vocês disserem, mas aí você não vai ter nada, né? Que segurança você vai ter? Testa para você ver se você vai ter ou não.
Vai ter sim. Vai ter sim. Você não vai ter a verdade. Porque isso aí, cá para nós, nem sei o que é, viu? A verdade. Agora, é uma opção. É uma opção. Se você quiser fazer da filosofia um estudo iluminista, faça. Com tudo aquilo que o iluminismo tem de ferramenta, que não é pouca coisa, mas saiba que está fazendo. Né? Saiba que está fazendo. E se você ficar deslizando no gelo, quando você não aceita a segurança dos patins iluministas, né? Você sabe que essa insegurança vai te dar muitas, entre aspas, iluminações, muito conhecimento, mas que você talvez não possa aplicar no modo iluminista. É esse o problema. Porque o modo iluminista, como já foi levantado aqui, é um modo que precisa de um resultado. Por quê? Porque o iluminismo atualmente virou muito, né? Vocês sabem disso? O telos do iluminismo hoje é técnico. Né? Ele é técnico. Isso nem sou eu que falo, viu? Até o Heidegger fala. Né? Ou seja, cadê o telos da humanidade? É ter fazer uns negócios lá e ter o seu resultado. Não, isso daí é processo técnico. Processo técnico. Por exemplo, você vai para um processo, entre aspas, processo ético, você não vai ter isso. Você vai para metafísica, você também não vai ter isso. Só o processo técnico tem um caminho, começo, meio e fim, que você apanha o resultado. Só o processo técnico. Se você quiser fazer da filosofia um estudo técnico, você vai ter resultado. Senão, não. Senão, você não vai ter. Agora, imagine isso jogado lá para os inícios da filosofia. Que as pessoas estão lá, Heráclito, Anaxágoras, olhando o céu, tentando se afastar das leituras dos deuses, de uma leitura religiosa, para ver um outro ângulo da realidade. É só isso, vamos botar mais um ângulo. Não precisa destruir o primeiro. Põe mais um ângulo, que seria o quê? A leitura do céu que os babilônios já vinham fazendo, Mesopotâmia, Egito, tudo já vinha fazendo. Mas, dando, no início, a tentativa, né, de passar isso para mínimas pessoas, não é? E matemáticos, e astrônomos da época e tal, para entender, sem dar conta, porque não dá conta, para entender mal e mal, que não de mim, mas do Logos, tendo ouvido, é sábio homologar que tudo é um. Ops! Gente, essa frase, como que o cara teve essa sacada, gente? E para quê? Em que ele vai ganhar mais dinheiro com isso? Não. Em que vai ganhar a guerra? Não. Em que o sapato dele vai ser melhor, o pão vai ser... Nada. Nada. Ao contrário, esse cara é louco. Olha o que ele está falando. Daimon anthropos... Daimon... como que é? Ethos anthropos daimon. Daimon anthropos ethos. O que o daimon do homem, o ethos do homem, o daimon, o que esse cara está falando? O que de iluminismo tem isso? Nada. Para quê? Nada. Que resultado? Nada. Né? Então, a filosofia não é técnica. Ela não tem um estudo
para chegar a um resultado determinado, claro, ou mais ou menos claro. Não tem. Se é assim, por que a gente força a barra, os historiadores de filosofia e os leitores, intérpretes de filosofia, diante de uma cultura que não é a sua, por que força a barra para entender de um modo atual? Muito narcisismo. Você quer aquela resposta clara para você ficar feliz, né? Mas não tem. E eu queria chamar a atenção também para o seguinte, bom, isso vai longe, né? Mas, por exemplo, a questão da razão e do mito aqui, quer ver? Espera um pouquinho, eu vou ver aqui uma coisa. Então, a questão do mito, né? A questão do mito é uma questão que nós devemos levar em conta na filosofia. Quanto tempo eu tenho? Bem, nós costumamos ir até as 17. Como hoje está nesse formato dinâmico, acho que não precisamos apenas ficar de olho no relógio, não é por volta de 10 minutos para as 17, a gente pensa em caminhar para o encerramento, mas então você tem bastante tempo. Raquel, aproveitando que eu estou falando, nessa questão que é insuperável, não é, desse entramado, mito, logos, eu gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho sobre a importância da Escola de Paris, não é, para a complexificação do pensamento a respeito dessa problemática, ainda mais que você conviveu com o Vernant, não é? Então, se você pudesse partilhar um pouquinho dessa sua experiência, porque hoje, sabe, Raquel, quando a gente fala da Escola de Paris, não é? Já não tem mais aquela força que tinha, não é? Na década de 90, no início dos anos 2000, e eu acho, não é, que a transdisciplinaridade que a Escola de Paris inseriu, não é, para considerar esse grande problema que nós jamais ultrapassaremos, precisa ser revista. Se você puder, então, incluir isso na sua fala, eu agradeço. Na verdade, a Escola de Paris, a dita Escola de Paris, ela nunca teve sucesso no Brasil. Nunca teve. É um gato pingado aqui, outro ali, muito assim, muito centrada na USP, porque a USP convidava muito o Vernant e tal, mas nunca teve muito sucesso, não. E o modo de se aproximar, da Escola de Paris se aproximar dos textos, não é filosófico. A Escola de Paris, ela não faz filosofia no rigor dos termos. Então, o que ela faz? Ela trabalha com as mentalidades, né? A história das mentalidades. Só que aí, o Gabriel deve saber, só que aí voltou-se, né? O pessoal se voltou para a Grécia e começou a analisar lá essa questão das mentalidades para entender o que se passa. E, de tabela, ajudou a filosofia para quem quisesse. Então, um exemplo simples. Mesmo o Vernant escreve num livro magnífico dele, que precisa ser lido e relido mais de 10 vezes, que é Mito e Razão, ele mesmo, entre os gregos, ele mesmo fala mito e razão. Por que mito e razão? Então, nós estamos fincados nessa história. Essa história do mito, isso ainda precisa ser desmanchado, não é fácil, porque o mito trabalha com imagens, etc. e tal, a filosofia trabalha com argumentos, existe essa diferença, existe sim, só que para a cabeça, o conhecimento vem por imagem e vem por argumento. Então, lá dentro da nossa cabeça, no nosso conhecimento, vem os dois modos de conhecer. Quando você vai escrever ou vai, digamos, estabelecer um método, você pode estabelecer mito de um lado, razão do outro, mas a tua cabeça não faz isso. Platão viu muito bem isso, né?
O mito tem uma força específica, a razão tem uma força específica. E os dois trabalham junto muito bem, obrigado, se você souber o que está acontecendo. Mas nessa dicotomia que para cá, para lá, polariza tudo aqui, então, né, coisa complica. Então, essa escola de Paris se deu ao luxo, porque não se trabalha sozinho com isso. E eu não consegui aqui no Brasil. Olha, eu tentei, viu? Não deu certo, porque sozinho você não trabalha com a escola de Paris para a filosofia grega. Não trabalha, não consegue. Porque não é filosófico, primeiro. Mas o que auxilia quem trabalha com filosofia, essa escola de Paris, olha, vocês não acreditam, é de uma alegria, eu digo assim, eu ter tido contato com o Vernon, a escola toda, e depois ter pego filosofia, independente dele, porque ele não pegava filosofia, e ter, digamos, ligado pontos que, se eu não tivesse esse conhecimento da escola de Paris, eu não ligaria, me deu muita alegria. Por exemplo, nesse livro que eu estava falando dele, tem um capítulo sobre espaço. O que é espaço? Na Grécia. Nossa, eu nunca imaginei que espaço na Grécia tivesse um outro sentido que não é esse que a gente vê. Ou seja, uma coisa ocupa um lugar no espaço. O espaço é o lugar ocupado por essa coisa. Uma coisa não pode, junto com o outro, ocupar o mesmo espaço. Não, isso é Galileu. Bom, entender o que é a noção de espaço lá, precisou um trabalho de língua, de mentalidade, de história, de sociologia, de um mundaréu de coisa, que a Escola de Paris fez. É isso que eu digo. Tem que formar a escola, não pode trabalhar sozinho. Veja a Escola de Frankfurt, não seria a Escola de Frankfurt se não fosse uma escola. A Escola de Paris não seria uma escola produtiva se não tivesse juntado as pessoas lá. Aqui não juntou. Certas questões, por exemplo, uma questão que depois descobriram, mas que já era dito há muito tempo pela Escola de Paris, exatamente por causa dessa abordagem sociológica, econômica. Eles viam tudo ali, né, para conseguir pegar como que você lia o mundo com aquelas categorias que não são as nossas. Algumas são ainda, mas a maioria não. Então, por exemplo, quando você diz nous, e você traduz por inteligência, intelecto, o que é para você isso? Para responder, tem que ir lá, fazer esse trabalho que foi feito pela Escola de Paris, mas eles não fizeram com essa noção, mas fizeram com outras, e deixarem aberto o método para você, dentro da filosofia, procurar essas coisas, procurar esses conceitos básicos, fortes, que estão dentro da filosofia, para você não usar um conceito cristão, um conceito religioso, qualquer coisa do gênero. Por exemplo, em Homero, ninguém sabe o que é nous, nem eu, não sei. Olha, que faz tempo que eu estou procurando, viu? Mas não sei. Por exemplo, em Homero tem uma passagem que o Zeus está complicado ali, que ele tem que resolver um problema, ele não está conseguindo resolver o problema. E aí, um fala aqui, outro fala ali, e ele diz, não sei, então... Aí ele diz assim, eu vou me recolher, eu vou tentar dar conta do meu noim, que é o verbo, para ver se o nous me esclarece. E aí? De logo. Só. E aí nada. O que é isso? Aí tem que pegar, junto um aqui, junto um ali, aqui. Qual é o sentido
de nous, de noém, né? Você chega mais perto do que você falar, por exemplo, que nous. Qual é a concepção de nous na medieval? Qual é a concepção de nous moderna? Inteligência. Mas o que é inteligência? Intelecto. O que é intelecto? O que a neurolinguística vai falar que é intelecto? Eu não sei. É um samba de crioulo doido aí. Agora, se eu quiser saber lá, eu tenho que fazer esse trabalho que a escola de Paris fez e faz. Só que ela não fez com noções fortes em filosofia, mas em outras que chegam perto, né? O nous não foi uma dessas. Eu escrevi uma vez um artigo, porque isso daí me perturba muito até hoje, porque é infindável esse trabalho. Então, por exemplo, o uso de noém como inteligir, o uso de fronem, que vem de frenas, que são o quê? Os frenas. São essas películas que envolvem os nossos órgãos. Sabe que cada órgão tem o envolvimento de uma película, não sabe disso? Hoje, não é lá, não. Eu não sei como que chama hoje aqui. Que os nossos órgãos têm uma película quase transparente, fininha. A gente fala de diafragma, né? Que envolve o estômago, mas tudo é envolvido por esse período. Lá se chamava frenas. E o grego falava assim, ai, minhas frenas. O que é isso? E daí vem o verbo fronem. Mas alguém parou para pensar o que o grego pensava, filósofo, né? O que é fronem? Então, inteligir, pensar, refletir, tudo isso são traduções para noém, fronem, legen, de logos. É uma miscelânea. E vocês acham que é miscelânea lá? Não, não é. Legen é uma coisa, fronem é outra coisa, noém é outra coisa. Nous é uma coisa, logos é uma coisa, frenas é outra coisa. Se eu chegar perto, eu entendo, por exemplo, colocação de Platão no Sofista, que diz assim, bom, a gente usa o logos quase como sinônimos o legen, como sinônimo quase de fronem, né? Ele pergunta. Opa, uma dica, vamos atrás. Entendeu o problema? E aí tem que ir atrás. Só que, quando a gente usa legen, a gente usa no sentido X. E quando a gente usa fronem, a gente usa no sentido... Ele que está contando para nós. Então, não é a mesma coisa. Na hora de traduzir, você leva em conta? Não, não leva. Quando você pega um Heráclito, que é aquele rolo total, ou mesmo um Demócrito, que também me chamou muita atenção, porque o Demócrito é um rolo, o jeito das pessoas lerem em geral, nossa, deixa tudo para fora, tudo à margem. Você vai ler um desses, se você não levar em conta o sentido o que significa o mais próximo possível aquele conceito lá, você perde tudo. Então, por exemplo, o que é mais do que feito hoje com relação a Heráclito? Transformar logos em Deus. É o que mais se faz. Não, e o anátema, isso é um anátema. Por quê? Não pode, não dá, não é. Né? Por exemplo, um simples assim, o Demócrito fala, o que é, eu vou chamar de átomo. Chamo, nomeio o que é átomo. O que não é átomo, eu vou nomear não ser, que não é átomo. E o que é não ser? O que não é átomo. E o que é ser? Átomo.
Mas o que é ser no sentido... O que você quer dizer com isso? É o cheio. E o não ser? É o vazio. Mas o não ser, aí começa a discussão, porque não é. Então, ele afirma o ser e afirma que o não ser não é. Não é isso que ele está falando. Por quê? As leituras parmenidianas posteriores, que divide ser e não ser, joga lá no Demócrito e dá isso aí. E tem um terceiro elemento no Demócrito que o pessoal fala, ué, tem isso? Tem. E tem o vazio, que é o não ser, que não é o átomo, que é o cheio, que é o ser nomeado, e tem um terceiro elemento finíssimo, sutilíssimo, que está aí, no cosmos. Que acho que o nome é Menas, acho que vai dar em menisco, eu não sei. Isso aí eu preciso reler. Né? Quem fala nisso? Mas se você levar em conta que você está lendo, não é com o olhar firmado da ideologia iluminista presente hoje, você vai descobrir coisas e vai cutucar. Senão, que novidade, Maria Leva? Não tem. Tem um espelho teu, da tua ideologia. É difícil? É. Escorrega, escorrega. Muitas vezes eu me dou conta de que eu estou refletindo de um modo muito iluminista. Aí eu saio. Volto, quando eu percebo. Por exemplo, o Júlio tem uma experiência, o Júlio César, que trabalha com jâmblico. Bom, o jâmblico é uma loucura, esse jâmblico. Porque ele é filósofo, tem altas influências aristotélicas e me fala do quê? De anjos, querubins, serafins, que não é com esse nome, né? Como que o Júlio fala para mim, um daqueles nomes lá dos daimones, né? Como que eles traduzem daimones? O pessoal que trabalha com jâmblico. Mantém daimon. Mantém? Oh, menos mal. Mantém daimon. Anjo, arcanjo. Anjo, arcanjo. Arcontes. Né? Arcontes, né? Que é essa coisa arada toda, que o grego, e o jâmblico está ali, pertinho, chama de daimones. E tem daimones bons, daimones maus, em Platão isso é claro e distinto. Em jâmblico, você vai estar resolvendo esse problema aí. Agora, o que eu vou falar se eu for usar a ideologia cristã ou a moderna? Como eu vou ler isso aí? Essa parte mítica do jâmblico, como mítica Santa Maria. O que é mito? É da imagem. É da imagem. Então, eu posso pensar o mito dando imagem para uma coisa abstrata. Why not? E vice-versa. Muita abstração é tomada, não é? Porque é muito difícil de captar e transformada, o Bruno gostaria de ouvir isso, num logos eicônico, num logos imagético. Por quê? Porque não dá para você usar o logos para aquilo lá, então você transforma, não é? Um logos em mito, para poder ir para frente, porque a linguagem é movediça. Todas essas coisas que pululam nos escritos e nos estudos do passado, não é? A gente deveria levar em consideração nas posturas interpretativas frente aos inícios da filosofia. Por quê? Porque se você leva em conta isso nos inícios da filosofia, você vai levar para o restante. Quando você for ler um estoico, você não vai ler como se ele fosse assim, o cara gosta de sofrer, porque é estoico, porque pode... Não vai fazer mais isso. Porque Epicuro, não, é o prazer, também não vai fazer essa bobagem. O que mais?
Sim, são lições de uma pesquisadora de filosofia antiga, que sempre pautou seu trabalho pelo esforço máximo de se aproximar dos textos, não é? E Bruno, por favor, foi mencionado aqui O Bruno algumas não vezes. está, ele só está ali, Fátia. Ele vai falar agora. Bruno, boa tarde. Porque eu estava perguntando por você, e para você responder uma coisa para mim, e você não estava. Agora eu esqueci o que eu ia perguntar para você falar. Não, mas eu vou fazer uma pergunta em lugar. Eu, hein? Eu ouvindo, penso assim, quer dizer, alguém poderia ouvir e achar que o que você está dizendo aqui seria uma espécie de defesa de um ceticismo. Acho que esse é só um lado. Não, né, deixa de ser, não deixa de ser. Mas aí eu perguntaria, lembrando já que o Júlio também foi provocado aqui, né? Eu me lembrei bom, primeiro um comentário sobre a história da universalidade. Bom, Heráclito é o primeiro a dizer como é ambígua essa pretensão de universalidade, não? Já que o logos dele é esse que está ao alcance de todos, mas poucos entendem, né? Então, haveria aí muitas facetas de universalidades, né? Que acho que foi um ponto que eu achei interessante aqui da discussão. Mas voltando ao outro assunto que envolve o Júlio, eu me lembrei de um comentário que faz o Friedlander em algum lugar, não me lembro exatamente onde, que ele diz, bom, hoje em dia a demonologia talvez seja a disciplina menos estudada no Platão, mas ela já foi muito mais importante em algum momento, né? E o Júlio está aí para nos provar e falar disso, né? E aí a pergunta que eu faria é o seguinte, quer dizer, por um lado, sim, há um ceticismo e até uma salutar desconfiança a respeito dos nossos próprios pressupostos quando a gente vai trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, não é algo que a gente pode ver também de maneira positiva o fato de que, no nosso presente e a cada momento da história, o olhar que nós lançamos para o passado pesca do passado aquilo que é importante para o nosso tempo, né? Quer dizer, então, de certa maneira, é o nosso olhar que faz também uma seleção e vai trazer o que nos interessa mais. A demonologia já esteve muito mais na ordem do dia. Talvez hoje as reflexões de segunda ordem, como se fala, sobre o conhecimento, chamem muito mais atenção, né? E tudo isso são coisas que têm a ver com o nosso olhar sobre a história e sobre a história da filosofia em particular também. Não um aspecto, vamos dizer, positivo também está aí ao mesmo tempo. Não gostaria de um comentário da professora Raquel, né, a respeito. Eu acho que há, sim, um certo ceticismo salutar. Considero salutar. Eu estou um pouco, com a minha experiência de vida, eu devo dizer que eu saturei de crenças, saturei de dogmas. Eu estou até um pouco exagerada nessa saturação. Talvez a gente precise um pouquinho, eu não tenho mais. Mas, enfim. Então, acho que é salutar um certo ceticismo, mesmo porque é o ceticismo que deixa a porta aberta para perguntas. Então, eu não vejo a filosofia enriquecer sem um certo ceticismo. A questão do olhar e do que o presente nos dá, pensei muito nisso e chego à seguinte conclusão. Paradoxalmente, a ciência exige, a ciência dos nossos dias, quando você vai falar de buraco negro, quando você vai falar da física, da química, não estou falando das ciências humanas, que essa daí não tem jeito. Não adianta me falar que é ciência humana, que não é ciência no sentido atual. Não é? Então, ciência do direito, está brincando comigo. Ciência da psicologia, ciência, está brincando. Estou falando dessas ciências de hoje que podem usar aquele método para chegar a um resultado até prova em contrário, com uma certa segurança. Ciência. Então, nossa época, a ideologia da nossa época, ela é científica. Nesse sentido que eu estou falando agora, não é o sentido amplo de tudo é ciência. Ela é científica, ela é exigente com relação aos resultados, aos métodos que ela usa, experimentabilidade, etc.
Nós, quando olhamos o passado, né, nós temos, em geral, tirando essa postura de fé, de crença, que eu já tirei, então não estou falando disso. Estou falando, então, essas pessoas que têm um certo ceticismo e que sabem que, nessa época, o científico tem algum peso, e deve ter razão para ter algum peso, não é que estão conosco, um em cada mão, olhando o passado. Como é que o científico vai olhar o passado? Em história, não tem o científico nesse sentido, porque eu não considero história uma ciência, né? Pode depois discutir isso aí. Então, não tem como, né? Mas essa necessidade atual de um certo cientificismo, no sentido mais positivo de hoje, né, nos obriga, né, ao ceticismo e a um tipo de pesquisa com alguma segurança. Acredito eu que a Escola de Paris, ela faz isso. Ela precisa de uma segurança sociológica. Ela pode buscar e ter. Por exemplo, quando o Louis Gernet vai buscar como que se dá um processo, né? Como que era um processo num tribunal e como que isso vai passar lá para Roma e que vai mudar alguma coisa, para mostrar que o direito está nascendo ali, ele vai buscar coisas da experiência, ele vai buscar um recolhimento de textos, etc., mas não para buscar um resultado final, mas para deixar rastros que te indiquem certo sentido, com alguma segurança de que um processo se dava na Grécia assim, assim, assado, dá até para você o ritual, e que depois em Roma, tiriri, tororó, para haver uma certa comparação. É um conhecimento científico, no sentido que eu estava falando, atual. Não é? Precisa essa segurança mínima, precisa. Nós exigimos isso nessa época. Agora, como é que eu vou passar essa exigência para a filosofia? Não tem jeito. Filosofia não é científica. Mas ela pode estar, né, digamos, ao redor do científico para a busca das mentalidades. Por quê? Quando você percebe que Platão está dentro de uma cultura com mentalidades A, B, C, D, F, e que você pode falar dessa cultura com alguma segurança sobre F, G, H e J, com alguma segurança, você está cientificizando o redor do Platão e se segurando um pouco com a sua própria ideologia. Por quê? Porque dificilmente vai ser a mesma, a sua, com aquela que você está buscando na superfície, achando na superfície do texto, em função de estudos sociológicos, até históricos, documentados, etc, etc. Portanto, não sei se me fiz entender, um certo cientificismo há nessa postura cética. Tá? Paradoxalmente, esse cientificismo precisa do ceticismo, porque a ciência trabalha com o ceticismo, quer queira, quer não. Porque é sempre até prova em contrário, ela não fecha, ela não pode fechar, ela duvida dos sentidos, essa coisa toda. A mesma coisa se dá só e somente só para você erguer as mentalidades quando você olha um Platão, um Aristóteles ou um Heráclito. Não vai dar conta do Heráclito só as mentalidades, mas ajuda esse certo cientificismo que a nossa época exige, a ler, por exemplo, um daimon socrático ou um daimon heraclitiano, como se deve. E não é como normalmente se lê. Tanto que é deixado de lado porque existe essa coisa da demonologia, não é todo mundo que pega. Por quê? Porque o nosso iluminismo, ele é pouco curioso hoje. Ele nasceu curioso, mas ele é muito pouco curioso hoje.
né, me parece. É um iluminismo que está, dados os resultados técnicos que ele tem conseguido, parece que se desinteressou um pouco da curiosidade, só alguns campos que permanecem mais curiosos. Então, por exemplo, eu me lembro aqui, tem um livro, quer ver? Ó, e chega de falar também. Olha só, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto a Raquel procura a passagem, eu gostaria de dizer, então, que estamos nos encaminhando, não é, para o limite do nosso horário, para as 17 horas. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, para dirigir a Raquel, já entra na fila, porque em breve nós vamos encerrar. Eu não achei, mas o Júlio sabe, está num outro computador, que é sobre um estudo sobre a demonologia enorme. De quem que era mesmo, Júlio? Você até me mandou em PDF. Andrei Timotan. Isso, Timotan. E tem um também aqui, chama-se, é um artigo que é difícil as pessoas escreverem a respeito, da Laura Candiotto, chama Nus e Frem, Conhecimento Intelectual, Racionalidade Discursiva e Sabedoria Erótica em Sócrates e Platão. Só esse título já demonstra a postura dela. Que é o quê? Eu quero saber o que é isso. Porque as pessoas não estão me explicando o que é. Está em aberto lá no texto. Quero saber isso aí. Então, vai. Essa postura é uma postura que, de algum modo, deixa mais criativo. Nós somos mais científicos ao buscar um texto do passado. Via ceticismo. Então, Isso Raquel, é a nossa ideologia atual. Hã? Você recomendaria, então, menos certezas e mais dúvidas? Não, isso sempre, porque sempre. Agora, o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar, mas... certeza não tem, né, Ivanete? Filosofia pergunta, certeza não tem. Então, talvez deixe a bagagem aprendida no cantinho para buscá-la uma vez ou outra, para lembrar o que aprendeu, e chegar diante do texto que se quer estudar, né? O Bruno sabe disso, eu li o Timeu mais de 28 vezes, e cada vez que eu me defronto com ele é uma novidade. Um pouco isso, quer dizer, eu não vou apanhar aquilo lá, porque é um mito icônico, é um logos icônico. Isso é uma complicação por si, em si, por si. Pronto. Já tirei o quê? A ideia de um Deus criador. Tá, pronto. O que eu ponho no lugar, já que foi criado? Bom, vamos... Então, você vai tendo que se desfazer de certezas, sim, erguer novas dúvidas e ter entrado já, ou sempre, estar procurando aquele entorno do filósofo, que eu chamo de, e aí a Escola de Paris ajuda muito, que é a questão das mentalidades. Ou seja, quando se depara com uma coisa que está estranha, porque você está lendo com a tua ideologia, para e vai pesquisar. Depois volta ao texto platônico. Por exemplo, a noção de virtude. Essa vai direto, todo mundo quer virtude. O que é virtude em Platão? Pera, vamos ver primeiro o que significa virtude. Quais são os significados de virtude na cultura grega? Na época de Platão, antes, depois, sei lá. Não é? Dá trabalho, dá muito trabalho. Mas, então, por isso que é bom trabalhar pouco. Por exemplo, você pega um Platão, recorta aqui, vai lá, fica ali. Ninguém pode, assim, pré-Socrático, Platão, Aristóteles, não pode, não dá. Dá para fazer ponte. Isso dá, e deve. Deve fazer ponte.
Bruno, era um pouco isso? Eu me dou um pouco, eu não gosto muito do científico, mas eu sou obrigada a reconhecer que a nossa ideologia hoje, ela é científica. E essa leitura exigente, que é acompanhada de ceticismo, vem disso. Gente, só mais uma pergunta, ou um comentário, ou pedido de reflexão para a professora, porque já são 10:05. Alguém gostaria de encerrar? Fazer a pergunta ou o comentário de encerramento? Eu tenho uma pergunta para o Júlio. O Júlio bateu muito a cabeça com essa história de daimon no Jâmblico. A primeira ideia nossa é pensar no daimon como anjo mesmo, e corre para cá, e o anjo vai para cá, e vai para lá, e isso, aquilo, porque desce para a terra, vai para o céu para a terra. Mas então, o Jâmblico, ele é religioso, é quase espírita, né? Porque vai a alma para cá, vai a alma para lá, o daimon, isso aqui. Isso é um mito. Positivamente é um mito. A imagem, a necessidade da imagem para uma coisa assim. E se não for, Júlio, pensado como imagem isso, mas se o daimon for um tipo de energia, energias cósmicas variadas, que o Jâmblico, como Platão, ou mesmo Aristóteles, estavam pensando isso aí pelo jeito. Não estou afirmando, viu? São colocações que eu tenho pensado. Seria tão bom se o daimon fosse um ser, né, mesmo? Isso, Raquel, porque no começo, quando eu li a sua mini biografia, você disse que não, neoplatônicos, com neoplatônicos eu não li, do Jâmblico, não é que é um dos neoplatônicos mais espinhosos. Não, mas é só por causa do Júlio. Só por causa do Júlio. E essa é uma, na verdade, essa abordagem do Jâmblico mais religiosa mesmo, né, de admitir e assumir na filosofia todos esses, né, esse âmbito ritualístico, religioso e tudo mais, sempre sofreu muito preconceito, né, tanto que quando se pensa em neoplatônico, normalmente se para em Plotino, né? E se for ver na história do neoplatonismo, o Plotino, o pensamento plotiniano dá a estrutura mais ou menos inicial, mas na história do neoplatonismo é o pensamento do Jâmblico mesmo que se firma, né? Talvez, eu acredito que assim hoje, nos meios mais especializados, em neoplatonismo se reconhece isso, apesar de ainda não estudarem muito Jâmblico. São poucos os acadêmicos que estudam Jâmblico e tem um pouco ainda desse receio de né, pensar nesse espiritismo, como você falou, né? Mas é difícil, porque o Jâmblico ele tenta trazer, sim, uma racionalidade filosófica para esse âmbito, e tentar entender isso ainda está num trabalho em andamento, né, os daimons. Então, você acha assim que os daimons são seres mesmo? Não, eles são almas divinas. Bom, mas você falar alma também não adianta, né? Gente, eu queria lembrar que ninguém mais está entendendo nada dessa discussão de vocês sobre o Jâmblico, viu? Tá bom, então esquece. Mas nesse sentido, eu até teria uma pergunta para te devolver, assim, porque eu vejo, né, depois que a gente estuda muito a história do platonismo, eu acho que ainda no Platão tem sim muitas linhas que tentam como que abafar o mito da filosofia platônica, né? Mas eu acho que isso é muito essa leitura mais científica é muito mais forte e arraigada no Aristóteles, né? E eu acho que tem
eu queria ouvir de você o que você acha dessa tentativa de uma desteologização do politeísmo grego no Aristóteles, que se tem, eu acho que bem assentado, né? Tentam focar uma teologização talvez mais naturalista no Aristóteles, e isso é quase que eu não sei, o mais o mainstream, né? São poucos. Eu acho que eu conheço um livro só que tenta recuperar uma leitura de uma religiosidade grega para os estudos aristotélicos do Richard Baudet, eu acho. Aristóteles e a teologia. Eu até esqueci o nome aqui. Teologia dos imortais, alguma coisa dos viventes imortais. Cuidado, porque quando eu digo cientificismo na nossa leitura, na nossa postura para ler lá, é uma exigência que hoje ideologicamente se tem de tentar ver uma coisa mais clara do que você imediatamente jogar uma ideologia sua lá. Isso que eu estou chamando de científico. Na leitura, que quer a gente queira, quer não, a gente está se obrigando a ver de uma maneira mais clara e dando conta, isso eu chamo científico, da nossa ideologia quando ela aparece na leitura. Isso é uma coisa. Outra coisa não há um grego que seja ateu. Portanto, dizer que Aristóteles não tem teologia, isso daí, para mim, é uma bobagem. Depende do quê? Do que eu disse desde o começo. O que você entende por uma teologia ou por mito, você vai encontrar lá ou não vai encontrar, dependendo do que você pensa que seja uma teologia. Se você vai buscar um Deus criador, anjos, querubins, serafins, você não vai entrar. Você não vai encontrar. Que Aristóteles se recusa a usar o mito na dialética dele, na exposição do logos dele, isso mesmo ele diz, é fácil. Mas tem uma teologia? Claro que tem. Por que ele não quer usar o mito? Porque ele não sabe. Ele não usa. Ficou 20 anos na escola de Platão, anotando tudo, e é a postura dele, de professor, que ele quer ter para refletir sobre tudo aquilo e passar do modo dele. Ele está mexendo com o logos, expandindo o logos. Ele quer isso, dá licença dele querer. O Platão, que era poeta, ele vai usar tudo que ele pode, gosta e quer. E vai usar o mito. Por quê? Porque no diálogo precisa. Ele não está fazendo conferência, ele está batendo papo dialético. Então, ele precisa do mito. É uma ferramenta fundamental. Tem uma teologia? Lógico que tem. Estoico tem teologia? Lógico que tem. Epicurista? Tem. Todos têm. É isso que eu acho. Até onde a gente sabe, não é? O sentido de divino, não é? O Theos nunca se ausentou da filosofia grega, não é? Está presente no Aristóteles, é claro que não está do mesmo modo, não é? É que nós encontramos os textos mais antigos, os textos anteriores, mas está lá, sim, concordo com a Raquel. Gente, acabou o nosso tempo, a conversa está tão boa, não é? Mas acabou o nosso tempo, e eu queria, então, agradecer a presença de todas e todos, e agradecer muito especialmente, principalmente, a protagonista desta tarde, a professora Raquel Gazzola, que compartilhou conosco aqui ensinamentos preciosos, não é? Para o esforço sempre necessário de nos aproximarmos dos textos antigos, tentando, não é, na medida do possível, tomar máxima consciência do nosso arcabouço, não é? Quer dizer, não é que a gente não vai usar o arcabouço moderno científico em termos modernos nas nossas abordagens. Somos filhos da nossa época, mas o importante é ter consciência disso e saber usar, não é, mestra Raquel?
quando for usado. Eu queria, então, agradecer a todas e todos e passar a última palavra da tarde para a Raquel. Bom, eu deixei só uma coisa sem responder, mas não vou responder porque já está no fim, que é... Mas pode responder, pode responder. Por que certos assuntos, hoje, nos chamam, ou como diz o Bruno, chamam o nosso olhar para o passado mais que outros? Aí teria que estudar tranquilamente a ideologia da nossa época, né? Hoje, nossa época, ela está carente do quê? Ela está saturada do quê? E é esse olhar, nessa leitura, que seria muito bom que se tivesse com cuidado, que vai mostrar para nós por que o nosso olhar está olhando mais para lá do que para cá, né? Então, é um estudo que está em aberto também. Então, eu quero agradecer muito a paciência e devo ter deixado muita coisa meio alinhavada, me desculpo, mas é a dinâmica da história toda aí, e espero que alguma coisa tenha ficado de bom para nós todos. Agradeço muito o convite e até outra vez. Tchau, tchau. Obrigada. Vou sair.